Olá, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro aqui, A Marca Humana, do autor norte-americano Philip Roth. Eu confesso que esse daqui é meu primeiro livro desse autor. É um tanto vergonhoso eu falar isso porque ele é um cara muito famoso e muito conceituado. Ele morreu ali em 2018 e foi uma lástima, né, para as pessoas que acompanham literatura, porque ele realmente é um bom escritor, gente. Esse livro aqui é realmente bom. É um daqueles livros que eu acho que eu lerei quando for muito mais velho, porque apesar de eu ter compreendido as coisas aqui descritas, eu acho que não senti elas da forma que eu deveria sentir, dada a minha experiência de idade. Não de vida, de idade, hein, gente? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso ali pra frente. Outra coisa que eu achei bem legal, que eu gostei tanto desse livro, que eu acabei comprando aquele box ali, da América de Philip Roth, que vai trazer ali mais 3 livros do autor, que está a sua trilogia, por assim dizer, e espero ler isso, todos eles, até o final do ano. Vamos ver se eu consigo ler assim, vamos ver se eu vou gostar também. Então, outra coisa que eu acho que já ficou bem claro aqui, que eu vou falar sobre o livro. Tá? Eu vou falar sobre a história, eu vou falar ali sobre os acontecimentos, sobre a problemática, contar ali o ponto de virada da história. Então, se você não gosta disso, sugiro que você leia o livro antes e depois vem aqui. Mas se você não se importa muito, vamos lá. E olha só, em minha defesa, esse livro ele é muito conhecido, tem até um filme sobre ele. E a história também é conhecida, eu já conheci a história um pouco antes, certo? E nas primeiras 10 páginas, 20 páginas, você vai saber exatamente do que o livro se trata. E você vai saber também, se você já leu alguma coisa assim, alguma coisa dos clássicos, no sentido, sei lá, peças gregas, alguma coisa assim, você vai saber que esse livro é uma tragédia grega sem tirar nem pôr. É aquela tragédia que você fala, poxa, é complicado, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui. Esse livro aqui, ele vai tratar de alguns temas muito particulares, né? Particulares no sentido que é um livro único, talvez, eu não li nada na literatura, em romances que traga essa temática, pelo menos não em romances tão atuais. Esse livro é publicado em 98, 2000, alguma coisa assim. E dentre as temáticas vai ter ali o racismo, certo? Preconceito para com judeus, também racismo referente à cor mesmo, aquele racismo impregnado na sociedade norte-americana. Ele vai trazer também uma crítica severa ao que a gente pode entender como materialismo, a ideia materialista, ou seja, uma explicação somente da sociedade para as causas das coisas, né? Vai trazer uma crítica à modernidade, os personagens ali vão dialogar sobre isso, e vai ser principalmente, acredito eu, uma crítica, eu não gosto desse termo, mas uma crítica ao politicamente correto. Então vamos lá, como que isso vai funcionar? O livro basicamente vai ter 5 personagens ali. O nosso protagonista, que vai ser o Coleman Silk, um judeu, né? Que eu vou contar o porquê dele ser o protagonista logo mais. Você vai ter uma moça chamada Faunia Farley, que vai ser amante dele. Outra moça chamada Delphine Ryu, que vai ser diretamente responsável também, não somente ela, pela tragédia ali que vai acontecer com os personagens. Você vai ter um personagem também que é muito complexo, mas é um retrato de sua época, do espírito do tempo da sua época, que é o Leslie Farley, que seria o ex-marido da Faunia, que se separam por inúmeras razões ali. E a gente vai ter, quiçá, o personagem mais interessante desse livro, que é um cara chamado Nathan Zuckerman, que na verdade ele é o escritor desse livro. Esse livro é escrito sobre alguém que está escrevendo o livro.
Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante, né? Outro aspecto, já voltando a essa parte de leitura, é que aqui os personagens, eles são muito, muito singulares. Então você vai conseguir identificar cada fala e conseguir atribuir essa fala a um determinado personagem. Então, por exemplo, o Coleman, ele está ali conversando e de repente na próxima linha entra uma frase que não faz sentido com o que ele disse, mas logo você percebe que era o Nathan falando. Então, assim, apesar dessa, digamos assim, dessa escrita singular, que de fato é uma coisa diferente, porque quizás vai ter ali um diálogo numa página e ele vai ser separado por ponto. É uma estranheza. Esse diálogo me causou estranheza. Da mesma forma que Saramago traz os diálogos sem pontuação, enfim, a história sem pontuação. Aqui ele vai trazer, não parecido, mas lembra um pouco, né? E mesmo tendo essa estranheza, não é um livro que você não consiga entender. Você vai conseguir entender. Só que, eu vou avisar já, porque é um livro pesado. Na verdade, é um livro que não é para jovens, no sentido, não é para um adolescente ler. Ele pode ler, mas se ele vai entender a sutileza, é complicado. Então ali você vai ter o uso de palavras obscenas, cenas de sexo, descrições ali daquele inconsciente do personagem, daquela sinceridade do personagem perante a temas sensíveis. Então é um livro, de fato, bem pesado, gente, bem pesado mesmo. Mas vamos lá, vamos começar contando qual que é a situação do país que o livro se passa. O livro vai se passar ali em 1995, alguma coisa assim. Logo após o escândalo do presidente Clinton, que ele foi pego como uma estagiária. E aqui a gente já tem vários trechos ali que vão inferir citações a esse tema, tanto diálogos quanto propriamente situações mesmo. Outra coisa que a gente tem que perceber é que esse livro ele vai retratar uma sociedade americana que ainda é impregnada pelo preconceito e também por um motivo muito, muito interessante, que é a Guerra do Vietnã. Você vai ter personagens ali que são traumatizados pela Guerra do Vietnã. E outro tema, que é um ataque severo ao que a gente não gosta, já disse, não gosto desse termo, mas o que a gente pode chamar de politicamente correto. Esse falso moralismo, essa necessidade de estar em um patamar moral maior que dos outros, tá? E essa talvez seja a grande problemática da história, porque a tragédia em si só vai ocorrer por causa de um fator que está inteiramente ligado ao politicamente correto, não unicamente, né? Não sei somente ser ali, mas também. E esse vai ser o fator majoritário. Bom, então vamos lá, vamos falar assim do livro em si, da história em si, e depois a gente comenta um pouquinho mais, beleza? A história, ela vai começar contando a vida ali de um cara chamado Coleman Silk, um professor de letras clássicas na Universidade de Atena. Então, olha só, ele era um cara que se esforçou muito para estar ali, ele estudou, ele trabalhou, ele chegou a ser reitor da universidade, ele fez mudanças drásticas. Ele, de certa forma, tornou uma universidade que era medíocre, na média, e a elevou para um nível de excelência. Então, por si só, ele arranjou muita briga na sua jornada acadêmica. E que interessante, ele já estava ali prestes a se aposentar, ele ainda ocupava a cadeira de professor, que um belo dia ele fez uma chamada e ele viu que já estava na metade do semestre, quase terminando, e 2 alunos não estavam lá. E ele perguntou: alguém sabe quem são esses alunos? Alguém já ouviu alguma coisa sobre esses alunos?
Alguém sabe quem são esses spooks? E aqui é interessante, porque spook, ele é uma palavra que eu também não sabia, mas ela tem duas conotações. É uma assombração, né, das pessoas ausentes ali, uma assombração, um espírito. Então, assim, que seriam essas visagens, né? Seria mais ou menos assim, o significado. E outra é um termo racista, né? Que é considerado uma ofensa para as pessoas negras. Então, olha só, ele falou esse termo na sala de aula e, coincidentemente, as duas pessoas que estavam faltando eram o quê? Eram negras. E daí, enfim, ele recebe muitas críticas ali, uma movimentação estudantil, uma movimentação principalmente da senhorita Delphine Rioux, né, uma feminista, por assim dizer. E até que ele chega num ponto que se limite. Ele cansa ali, ele fica com muita raiva, apesar desses fatos terem durado 6 meses, alguma coisa assim, ele não suporta e a gente vai entender por quê. E ele se demite. E olha só, a tragédia começa aí. Porque ele estava prestes a se aposentar, ele ficou marcado ali com a marca humana de racista, que na verdade a gente vai discutir o título depois, tá? E as coisas começam a dar ruim na vida dele. A mulher dele acaba morrendo e ele atribui isso ao estresse. Ela teve um derrame, um infarto, alguma coisa assim. E ele realmente acha que essa foi a causa de terem acusado ele de ser racista. Depois disso, ele vai ficar mais isolado. Nesse isolamento, numa casa e tal, ele vai conhecer esse escritor, o Nathan, que porventura ele vai pedir para o Nathan escrever um livro sobre ele, talvez fazendo uma defesa, alguma coisa assim. Mas olha só que interessante, ele vai se envolver com uma mulher de 35 anos, e ele tem 72, 71 na verdade, ela tem 34. Essa mulher vai ser uma paixão na vida dele, talvez um amor, e aqui é uma coisa que talvez eu não compreenda ainda, porque eu não tenho uma idade avançada. Se eu tiver uma idade avançada e namorar uma mulher com a metade da minha idade, talvez eu venha a entender um pouco melhor, mas eu não consigo ali conceber isso ainda. Mas enfim, ele tem essa paixão, só que ela é uma mulher já acabada pela vida, no sentido que ela é muito bonita, ela tem seu charme, tem aquela... Ela vai dialogar muito com um cara que eu sempre falo, que é o Nelson Rodrigues. Ela é uma mulher que se conhece seus instintos, suas vontades. E aqui, como eu disse, é um livro que tem cenas ali que beiram a pornografia. Então, vai descrever ali o momento do romance dos dois, vai descrever que ela realmente sabe o que faz, é uma pessoa incansável, uma pessoa ali, né, cheia de vontade. Vai descrever que o Conan, ele, devido à sua idade avançada, ele vai ter que tomar Viagra. Então, assim, se percebe que é um livro pesado. Mas vamos voltar. Essa mulher, ela teve 2 filhos no passado. E 2 filhos que morreram asfixiados. Por quê? Porque ela deixou os filhos dentro de casa para sair ali com o namorado dela na época, e ela estava no carro degustando seu homem e não sentiu o cheiro da fumaça, não atendeu as crianças. O pai das crianças, o Leslie, ele escuta essa fumaça, escuta a fumaça, olha só, sente o cheiro dessa fumaça. Ele corre para casa, tira as crianças, mas elas já estão mortas, então é uma tragédia gigantesca. Daí a gente vai começar a entender que a gente vai saber um pouco sobre o relacionamento anterior da Faunia, a gente vai saber que o cara era um completo pirado porque ele tinha ido para a guerra do Vietnã, ele voltou com uma... A gente não sei ao certo se isso é real, isso é a visão do Nathan, né, do narrador.
ele voltou ali com uma espécie de trauma pós-guerra, trauma pós-traumático, né? Estresse pós-traumático, na verdade. E ele é uma pessoa agressiva, ele era uma pessoa paranoica, que, no final das contas, vai acabar perseguindo a Faunia por um bom tempo e vai acarretar, e aqui vem a grande questão do livro, né, uma delas, aliás, vem o final do livro, que acarreta na morte dos dois. Não intencionalmente, não sei, não dá para saber, mas ele vai acarretar sim diretamente. Mas enfim, vamos lá. Qual que é a grande questão dessa história? A questão é que o Coleman, ele vai ser acusado de racismo, só que ali pela página 150, quase na metade do livro, a gente descobre que ele era negro, apesar de ele ter um fenótipo branco. Então assim, ele passou por todos os problemas da negritude até o momento que ele resolveu negar sua própria origem, no sentido que ele era tão branco que ele se passava como branco aos olhos comuns. Pessoas mais, sei lá, que tivessem uma percepção mais apurada, iriam perceber que ele não era branco, né? Com detalhes no cabelo, enfim. Mas assim, ele se passava. E quando ele foi se alistar no exército, ele se alista como branco. Quando ele vai para a universidade, ele vai como branco. Então assim, ele decide até abandonar a própria mãe quando ele se casa, porque a mulher dele não sabia desse segredo, dessa marca humana. Então olha só, que interessante. O cara era negro, né? Se passava como branco e foi acusado de racismo não por suas falas, ele foi acusado por suas atitudes perante o corpo docente, perante as pessoas, ele não dava brecha para ninguém. Então era um cara mais rígido, ele não era politicamente correto, ele não estava de acordo com a ideologia vigente. Então essa, de certa forma, é a grande problemática do livro. Então assim, se você chegou até aqui, eu já te contei que os dois grandes mistérios, que ele era negro e que os dois amantes vão morrer no final. Mas olha só, mesmo você sabendo disso, você não deve desistir desse livro, certo? Porque é realmente um livro muito bom. É realmente um livro que vai descrever personagens de uma maneira singular, que vai contar uma história de uma maneira singular. Uma maneira que vai te atrair, vai te causar revolta, repulsa, muito amor. Não vai ter um personagem aqui que você fale, nossa, esse personagem é bom. Não vai ter nenhum personagem aqui que você fale, ah, esse personagem é ruim. Então sempre vai ser aquela grande questão ali de meio termos. Questão humana mesmo. E outra coisa que eu falei, que ele é uma crítica que está ao materialismo, porque o materialismo é presente em nosso dia. E aqui é uma crítica severa, a ideia de que a gente não pode falar mais que algo é bonito ou que algo é feio, porque tudo é uma construção social, por assim dizer. A gente deixa de dar valor para as coisas que importam para ser subjugado a uma história pessoal que é sucumbida à maneira com que a pessoa vive na sociedade. Então, assim, é uma crítica severa a isso. E agora, só para terminar, eu devia ter falado isso, porque eu acho do título Marca Humana. Ó, esse daqui, essa capa é bem legal, porque, olha só, ela é toda preta, e ela tem manchas, agora deu para ver, manchas que são representantes de uma mão, né? Então, olha só, se você fez catequese na vida, você vai se lembrar da marca de Cã, da maldição de Cã, que foi, quem sabe, uma explicação que muitas pessoas deram para a existência de pessoas negras. E é uma maldição que passou de geração para geração. Então aqui a gente tem duas coisas metafóricas. Uma delas é a natureza ali passado de geração para geração, a fauna mesmo, vai ter um trecho que ela vai estar falando com um urubu, ela vai explicar que eles são marcados com a marca humana, enfim, vai ter ali citações, mas também tem essa questão que eu acho muito válida, que a marca humana
foi uma metáfora, para além disso, para a criação das pessoas negras, uma crítica severa a isso, certo? Então, acho que é isso, acho que eu falei demais já sobre esse livro, acho que ninguém vê vídeos de 20 minutos, então assim, olha só, fique à vontade para ver, próximo vídeo eu falo alguma coisa que agrade mais, e é isso, até a próxima.